Esqueça de tudo ao seu redor. Esqueça daquilo que talvez o seu coração esteja entretecido. Esqueça daquilo que você ouviu que feriu o teu coração. Esqueça dos seus medos. O Senhor está aqui nessa noite. E tudo que Ele quer ouvir é a tua voz. A voz do Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. Hoje em mim, inunda cada ser, cada coração. Aleluia.
Gostaria de convidar você para ficar aqui bem perto do altar. Vem ficar bem perto do altar nessa noite. É daqui que você vai receber aquilo que o teu coração deseja. É daqui que vai fluir as águas, o rio de Deus, que vai passar e transbordar o nosso coração nessa noite. É daqui que você vai receber do Senhor aquilo que você tanto deseja, aquilo que tanto você almeja. Isso declara nessa noite. Transformar essa noite de dentro para fora, Deus. Ah, Pai, quantos de nós precisamos ser transformados de dentro para fora? Quantos de nós, ó Deus, estamos aparentemente tão bem? Quantos de nós estamos sorrindo, mas o nosso coração está ferido? Ó Deus, existe sequelas dentro de nós que nos impede de estar mais perto de Ti. Por isso vem e transforma o nosso coração de dentro para fora. Possamos encontrar, ó Deus, a Ti nessa noite verdadeiramente. Transforma o nosso coração, Deus. Transforma a nossa mente. Transforma o nosso ser de dentro para fora, Deus. De dentro para fora, Deus. Pai. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Amém? Essa palavra começa nesse versículo, mas não acaba aqui. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: e respondendo Simão, Simão quer dizer Pedro, amém, gente? E disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Aí pulou lá para o versículo 10, amém? E de tal igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Pedro. E disse Jesus a Simão, Pedro: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. No 11, e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, eu louvo o seu nome, Pai, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, e eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Espírito Santo, toma o seu lugar de honra neste lugar. Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Pai, que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor quer. E que nós possamos sair daqui, Pai, cheios da plenitude de Deus em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui, quando Simão, Pedro, foi chamado por Jesus, né? A palavra diz que ele estava pescando, e não tendo pescado nada à noite, Jesus chegou para ele e falou: olha, pescou alguma coisa? Ele falou: não. Trabalhei a noite toda e nada. E Jesus falou para ele: vai ao mar, lança a rede ao lado direito
que vai dar bom, vai dar certo. E Pedro virou para Cristo e falou assim, ó, tá bom, eu vou fazer, mas segundo a tua palavra. Geralmente, a gente escuta isso como uma coisa boa, né? É a palavra de Deus, Deus mandou, eu vou lá fazer. Mas Pedro aqui, no meu entendimento, irmãos, e o que Deus falou para mim, é o seguinte, isso na verdade não é bom. Porque Pedro estava falando para Cristo o seguinte, olha, é a sua palavra, se der errado a culpa é sua. É sobre a tua palavra, o pescador aqui sou eu. Eu trabalho com isso há anos. E a primeira coisa que Deus me falou antes de vir para cá, antes de estar trazendo essa palavra, foi o seguinte: nada importa a sua experiência. E eu quero falar para você hoje, que a nossa experiência não vale nada perto da palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Pedro estava ali, falou, não, é sobre a tua palavra, se der errado o problema é seu, o pescador sou eu tenho anos que eu faço isso aqui. Você acha que você vai chegar hoje e vai falar e a coisa vai acontecer? Não é assim não. Para pescar, a maré tem que estar boa, tem que ter a hora certa, o lugar certo, esperar com paciência. Mas Pedro olhou e falou assim, eu penso que Pedro, gente, porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu me identifiquei muito com Pedro. Falei, peraí, Pedro sou eu, hoje. E Pedro deve ter falado assim, não, eu vou ir só para me mostrar para esse cara que está errado. E Pedro foi. E a palavra vai dizer que Pedro conseguiu pescar de uma forma que ele sozinho não conseguiu carregar. A rede estava muito pesada. Teve que chamar outras pessoas para ajudar. E chegando na praia, sabe o que Pedro fez? Pedro prostrou diante de Cristo e falou assim, ó, eu não sou digno. Mas Deus falou assim, olha Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescadores de homens. Sabe por que Deus falou, Cristo falou com Pedro o seguinte, você vai ser pescador de homens? Porque de pesca Pedro entendia, mas de homens Pedro não sabia nada. Deus estava chamando Pedro para viver uma nova experiência, e hoje Deus nos chama para viver uma nova experiência, amém? Glória a Deus. E Pedro deixa tudo, irmãos. Deixa barco, deixa peixe que tinha pescado, deixa rede, deixa tudo para seguir Jesus. E isso é interessante, sabe? Porque quando nós se convertemos, quando Cristo chama a gente é obrigado, não é obrigado, mas a gente tem que deixar tudo. Guarda isso que eu estou falando, porque mais na frente vocês vão entender o porquê. A gente tem que deixar tudo para seguir Cristo. As nossas práticas que nós tínhamos que largar. Por quê? Porque se a gente não largar, não tem plenitude de Deus. Porque plenitude de Deus é você ser totalmente dependente de Deus. É Cristo que começa a nos guiar. Amém? E a gente vai vendo a história mais para frente de Pedro. Pedro começa a andar com Jesus, mas Pedro ali, sabe, Pedro era um cara que questionava tudo. Sabe, a gente vai ver na palavra fala que vai chegar um certo dia que Jesus vai estar andando sobre as águas, os discípulos entram em desespero dentro do barco e falam assim, ei, aquilo ali é um fantasma. E Pedro vai virar e vai falar assim, Jesus, mestre, se é você mesmo, fala que eu vou até o Senhor. E Jesus fala, então vem Pedro. E Pedro começa a dar um passo, 2 passos,
3 passos. Sobre as águas, mas chega uma hora que ele afunda. Sabe por quê? Porque ele percebeu que o vento, a maré era muito forte contra ele. Pedro ainda não estava preparado para aquilo. Mas há uma coisa que me chamou a atenção também. Pedro não estava preparado. Não era a hora ainda. Mas só que Pedro foi corajoso. Coisa que às vezes falta para muitos de nós cristãos. Sabe por quê, irmãos? Desculpa. Mas se a gente for olhar pela Bíblia, Deus nunca chamou ninguém covarde. Nunca chamou. Vamos olhar a vida de Davi. Davi era guerreiro, matava se precisar. Sabe? E infelizmente, às vezes para a nossa geração de jovens hoje falta coragem. Eu falo porque eu já fui assim no meu começo da minha convenção. Era difícil demais. Para entregar um folhetim para alguém, para evangelizar alguém. Eu falava, me chama para tudo, mas para isso aí. Mas Pedro foi corajoso. Aí eu imagino os discípulos no barco. Fala, vai Pedro, metido. Você está achando que você é o bonzão? Aí, tá vendo? Você afundou. Se não fosse Jesus, você tinha morrido. Aí eu imagino Pedro. Porque Pedro era atrevido, irmão. Pedro era um cara que ele respondia mesmo. Eu imagino Pedro falando assim, olha, tudo bem, verdade. Graças a Deus que era Cristo mesmo, senão eu tinha morrido. Mas só tem uma coisa. Ele é Cristo. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Mas o único homem que é só 100% somente homem sou eu. E depois de Cristo, quem andou sobre as águas foi eu. Pouco mais andei. Sabe? Pedro começou a viver uma experiência com Jesus. Mas vai chegar um certo tempo, que lá em Lucas 22, 32, vai falar assim, ó. Mas eu rogo por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. No 34, vai dizer assim, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negares que me conhecestes. Irmãos, Pedro negou Jesus, irmãos. E isso aqui me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque Pedro foi avisado. Antes de Pedro negar Jesus, Pedro foi avisado. Antes de Pedro negar, Jesus tinha chamado Pedro e mais 2. Deixa os outros discípulos aí e vão até ali comigo que eu preciso orar. Sabe, Pedro era um dos que tinha intimidade com Cristo, que tinha intimidade com Jesus. Mas Pedro negou, Pedro errou. Só que o que me chamou a atenção nisso não foi porque Pedro negou, mas é porque Pedro foi avisado antes. Jesus falou para ele, Pedro, deixa eu te falar para você uma coisa, antes que o galo cantar, você vai me negar. E a palavra vai nos dizer, se a gente for ler mais, a palavra vai nos dizer assim, que Pedro vira para Deus e fala assim, para Cristo e falou assim, Jesus, se precisar, contigo eu vou preso, eu vou até para a morte. Foi a resposta que Pedro deu para Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós falamos isso? Sabe? Eu me deparei com isso, eu falei assim, quantas vezes a gente não pega e fala assim, olha,
Se preciso for, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, eu morro. Mas na primeira oportunidade a gente nega. Como assim, Tiago? Sabe? Tem pessoas, eu já vivi experiências de pessoas que Cristo falou comigo assim, ó. Você vai levantar do seu lugar e você vai lá e vai falar do meu amor para aquela pessoa. No ônibus lotado. Falei, quê? Eu? Vou não. Dentro do 30? 6:30 da manhã? Não vou. Esse povo vai falar que eu sou louco. Sabe? E a gente nega Jesus. A gente nega Jesus de outras várias formas. Mas antes da gente pecar, da gente negar Jesus, da gente cometer o erro, o Espírito Santo, ele nos avisa. Ele fala, ó, não faça isso. Não faça isso. Ó, eu estou te avisando. E Pedro nega Jesus e tem uma crise. Pedro, quando ele nega Jesus, a gente vai ler pela palavra, depois que ele nega Jesus, ele tem uma crise dentro de si. Sabe, Pedro olha e fala assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu neguei o Mestre, eu neguei o Salvador. Meus irmãos, quem de nós nunca teve essa crise? Eu já tive dias que eu falei assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui em tal lugar? Por que eu fiquei no meio de tal pessoa? Sabe, irmãos, teve há um tempo atrás, eu já era convertido, mas eu estava passando por muitas lutas, e eu fui para o Natal com um churrasco com meus amigos. Fui, beleza. Aí começa. Vem um vinho, vem uma cerveja, vem uma catuaba, vem mais isso, vem mais aquilo. Eu comecei a olhar para aquele trem assim, e o Espírito Santo falou comigo assim, ó, não faça isso, ó. Mas só que, irmãos, infelizmente, tem hora que a gente é embalista. Tem hora que a gente fala que ninguém influencia a gente. Não, eu faço o que eu quero. Mentira. Se você estivesse sozinho, você não tinha feito aquilo. Eu, se eu estivesse sozinho naquele churrasco, eu não tinha bebido. Só que eu fui, sabe o que eu fiz? Encher a cara. Fiquei ruim, irmão. Ruim, mas ruim mesmo. Depois, no outro dia, que vem aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Mas o pior que a ressaca é o vazio que dá dentro da gente. E eu parei, levantei, sentei na minha cama, e a primeira coisa que eu falei no dia foi, o que eu fiz? Sabe por quê, irmão? Todo mundo que estava lá no churrasco sabia que eu era cristão. Todo mundo. Meus amigos todos. E eu fui e fiz aquilo ali sem pensar, sem ouvir a voz do Espírito Santo que tinha falado comigo, não faz. E eu fui lá e fiz. E a crise que ficou dentro de mim, e para mim sair na rua, olhar para os meus amigos, e para mim passar perto deles, igual hoje, graças a Deus, hoje já, né, eles veem que hoje eu sou uma nova criatura, mas e para mim passar, para mim ir para o culto, perto deles, com a Bíblia na mão, para mim chegar nele e falar, vai rolar um culto de jovens, vamos lá. E aquilo ali começou uma crise dentro de mim. Aquilo ali começou a me, sabe? Mas graças a Deus, irmãos, que depois disso, depois de negar a Cristo, negar o Evangelho, de fazer isso tudo, Cristo me perdoou. E hoje eu passo perto deles de cabeça erguida, sabe? Hoje eu tenho, assim, eles confiam em mim de
como igual eu estava vindo para cá, passei lá, cumprimentei eles, falou, ó, Tiago, ora por mim lá. Porque eles viram a mudança, sabe? Mas essa crise, ela existe dentro de nós. E só Cristo para tirar, irmãos. Só Cristo, porque a gente começa a falar, eu não sou merecedor, é isso, é aquilo outro. E tem horas, irmãos, que como eu falei isso, Pedro, com essa crise interna, Jesus morreu. Sabe o que Pedro fez? Vou pescar de novo. Isso aqui de ser cristão para mim, de seguir a Cristo, vou pescar de novo. João, capítulo 21, versículo 2 fala assim, ó. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dimo, e Natã, que era da Cana de Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos do Senhor. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disse-lhes também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Irmãos, e eu vejo aqui que, você lembra quando eu falei que Pedro deixou tudo para trás para seguir a Cristo? Mas aqui Pedro faz o inverso. Pedro volta a pescar. Mas eu falei, se Pedro voltou a pescar, como? Se ele deixou tudo para trás. Depois de um milagre de Cristo, deixou rede, deixou peixe, deixou barco, certamente alguém pegou. Pedro já não tinha mais nada para pescar. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou? Pedro investiu naquilo que já tinha dado errado. Irmãos, uma coisa que eu tenho mais visto na nossa geração é os nossos jovens, é a gente investindo em coisas que já deu errado. Fazemos isso demais. E a gente investe no erro, sabe? Pedro vai lá, Pedro tem que comprar barco. Pedro tem que comprar rede. E ainda fora, que Pedro fala, não, os discípulos olhou assim e falaram, o quê? Eu vou com Pedro. Foi todo mundo junto. E é desse jeito, irmãos. Sabe? Quantas vezes a gente tem investido em pessoas erradas, em amizades erradas, em relacionamentos errados, sabe? É muito. Falo para você que eu tenho um amigo, 16 anos, e ele estava namorando com uma pessoa que a rua inteira falava para ele, a mãe dele falava para ele, o meu pai, que não é muito de conversar com ele, falou para ele, sei que todo mundo falou, ó, essa menina não é para você não, ó, essa menina vai fazer sacanagem com você, ó, não deu ouvido, irmãos, continuou investindo, não deu ouvido, continuou, até que ele pegou a namorada dele, depois de 3 anos de relacionamento com outra pessoa, dentro da casa dela. E aí a gente, conversou com ele e tal, e sabe o que hoje ele está fazendo? Investindo na mesma pessoa.
E eu falei assim, meu Deus, mas como? Mas a gente faz isso, irmãos. A gente vai lá, compra rede, compra barco, vai para o meio do mar pescar de novo, investe em tudo aquilo que deu errado. Para com isso. Para com isso. Se já deu errado uma vez, para que você está caçando fazer o mesmo erro? E é como eu falei, Cristo avisa antes, o Espírito Santo fala antes, ó, não faz isso. Mas Pedro falou, não, eu quero pescar, eu sou pescador. Mas Deus tinha falado, Pedro, você é pescador de onde? Não, eu quero pescar peixe. Para de investir em coisas que não dá certo, sabe? Comece a investir no seu tempo com Deus. Comece a investir em oração. Comece a investir em orar. Comece a investir a ler a palavra. Comece a investir, sabe, a ir no monte. Comece a investir a orar. Para que esse culto de jovens, da próxima vez, o seu amigo ou o seu familiar esteja aqui. Sabe, irmãos? Porque todo investimento que nós fazemos com Cristo, nós colhemos bons frutos. Eu tive uma época na minha vida que eu só investi em coisas erradas, sabe? Meu investimento era em droga, em arma, em não sei o que mais roubado, em festa, em não sei o que, mas lá não sei o que. Quantas vezes, irmãos, para você ter ideia, quantas vezes eu já não investi no Clube Atlético Mineiro? Eu era um cara fanático mesmo. Eu tinha blusa de organizada, eu ia em festa de organizada, ia em todo jogo. Parei de ver jogo? Não. Parei de ver jogo do Galo? Não. Eu só parei de investir naquilo que deu errado. Continuo vendo jogo, mas parei de investir naquilo que deu errado. Olha, irmão, você dá 200 conto no ingresso. Falar que você dá 200 conto no ingresso. Você chegar lá e seu time tomar uma sapecada, eu vou falar que sim. Só quem foi sabe a raiva que dá. É verdade. Investimento errado. Mas quando eu falei sim, que eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus, no dia 12/8/2012, que eu batizei nas águas, e eu comecei a investir meu tempo com Cristo, irmãos, eu vou falar com vocês. Eu tenho vivido coisas que eu fico assim impressionado, sabe? É tão gratificante, porque eu investi naquilo que era certo. Aleluia. E Jesus, olha o que acontece. Pedro volta a pescar, e olha o que acontece. Em João capítulo 21, no versículo 4, diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou à praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. No 7 diz assim: então aqueles discípulos que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. Irmãos, Pedro vai pescar. Chega de manhã, está Jesus lá na praia, assim. E aí? Tem alguma coisa de comer? Pescou alguma coisa? E aí, Pedro? Me fala aí. Pescou? Pedro não tinha pescado nada a noite inteira, porque investiu errado.
Só que, irmãos, no 17 diz assim, ó. Pedro, quando estava lá, chegou à praia, tá lá. Jesus já tinha lá peixe, Jesus já tinha lá brasa. Tudo que os discípulos precisavam, Jesus já tinha lá na praia. Sabe o que eu aprendo com isso? Tudo que nós precisamos está aqui. Está em Jesus. Tudo que nós precisamos, irmãos, tudo, Ele tem aqui. Eu fico olhando, sabe, estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim, vou sair da igreja. Eu falei, você vai sair da igreja? Vou. Não piso naquela igreja nunca mais. Vou para outra igreja. E eu preparando essa mensagem. E quando chegou nessa parte, essa pessoa me falou isso. E foi a hora que Cristo me falou assim, olha, você não precisa de uma outra igreja. Você não precisa de um outro lugar. Você não precisa de um outro namorado. Você não precisa de outro pai, de outra mãe. Você não precisa de uma outra família. Você precisa voltar a ouvir a voz de Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos. Quando nós começamos a dar ouvido de novo à voz de Jesus, a gente lembra, opa, peraí, tudo que eu preciso, Ele tem lá. Vou ficar sofrendo aqui a noite toda para quê? Para não pescar nada. E sabe, irmãos, quando essa pessoa me falou para isso comigo, que ia sair da igreja, eu falei para ela, ó, não sai. Você precisa de novo ouvir a voltar a voz de Cristo. Eu vou sair. Falei, ó, a escolha é sua. Falei com ela desse jeito. Falei para ela essa passagem, falei tudo bonitinho. Falei, ó, se você prefere investir em coisas erradas, entrar no barco à noite e ir pescar, vai. Sabe, irmão, porque infelizmente tem pessoas que tem horas que a gente tem que quebrar a cara para aprender. E vamos continuar aqui, amém? E depois disso, irmãos, Pedro, Jesus falou para Pedro, ó, você pega, lança a rede, você vai pescar. Só que há uma diferença. Pedro não falou assim, ó, é pela tua palavra. Sabe por quê? Porque Pedro já sabia. Pedro já sabia, na mesma hora, Pedro já pegou, já lançou a rede, já pescou. Fico imaginando, Pedro chegando lá, puxou aquela rede pesada junto aos discípulos. Jesus falou para ele assim, Pedro, conta. Conta o que, Jesus? Conta os peixes. Pedro começa, 1, 2, 50, 60, 70, 100, 150. Chega a quantidade de peixe. Sabe por que Cristo falou para Pedro contar? Na minha imaginação, tá, gente? Senão está na Bíblia. Só para deixar bem claro. Para Pedro aprender. Viu, Pedro? Você investiu no erro a noite toda, não pescou nada. Comigo, certamente você vai ter essa quantidade de peixe. E eu imagino os discípulos todos reunidos assim, em volta assim, né? Daquela fogueira, com Cristo na praia. E aquele silêncio, irmão. Porque quando a gente faz coisa errada, já viu quando a gente faz coisa errada e tem que ficar perto do pai e da mãe? É aquele silêncio, né? Jesus falou para assim, Pedro, João 21, 17 disse assim, ó, e pela terceira vez, disse Simão, filho de Jonas, ama? Jesus falou para Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo, Jesus,
e disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Sabe? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava. E quando Pedro falou as 3 vezes: não, Senhor, eu amo. Tu sabe que eu amo o Senhor. E é sempre a mesma palavra de Jesus para Pedro: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Jesus para nós sempre vai ser a mesma. Jesus estava fazendo Pedro lembrar para que ele foi chamado. Pedro, você foi chamado para apacentar as minhas ovelhas. Pedro, você foi chamado, Pedro, para isso. Pedro, você foi chamado para ser pescador de homem. Pedro, você não foi chamado para pescar. Pedro, você não foi chamado para investir em coisas erradas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Amados, e isso aqui, para mim foi demais. E olha para você ver o que vai falar lá em Marcos 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso aqui me pegou, irmãos. Em algumas Bíblias, na minha está escrito rocha, e algumas estão escrito pedra. E eu fui pesquisar o significado do nome Pedro. E realmente o significado de Pedro no grego significa pedra. E algumas vai dizer pedra pequena. Mas aqui na minha Bíblia, aqui no celular está escrito assim, ó, que Jesus ia edificar sobre a igreja, sobre a rocha. Falei, amém. Amém, Jesus. Sobre a rocha. Bacana. Falei, mas Pedro significa pedra. E alguma significa pedra pequena. E eu entendi uma coisa, irmãos. Pedro era pecador. Pedro era como eu e você. A igreja de Cristo não pode ser edificada em pecadores. Sabe? Eu falei assim, e olha o que Deus me falou. Vamos supor que Pedro está aqui. Vem cá, David, vou usar o David, faz um teatro rapidinho. David é Pedro, eu sou Jesus. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, tu és falho, tu és pecador. Você investe em coisas erradas. Mas sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que Pedro estava falando? Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas, você vai ganhar as pessoas, mas a edificação é em mim. Sabe por quê, irmãos? Aí eu peguei a Bíblia, vamos na Bíblia. Mateus 7, 24. Aleluia. A palavra vai chegar e vai falar assim, ó, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso aqui, irmãos, eu fiquei doido na hora que eu vi isso aqui. Porque eu falei assim, peraí, agora eu entendi. A rocha é Jesus.
A igreja está edificada sobre ele e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe? Então Jesus estava falando assim, Pedro, você erra, mas é sobre mim. Você pode errar, mas é sobre mim. Entendeu? Irmãos, a gente erra, a gente é falha, mas é sobre Deus, é sobre Cristo. Nós estamos edificados sobre Ele. E eu fui estudar mais. Sabe aquela batalha a qual o povo de Jerusalém que saiu do Egito, e Moisés estava lá com as mãos levantadas lá, e teve que chegar dois para ajudar Moisés, porque quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia a batalha, e quando Moisés estava com a mão erguida, o povo ganhava a batalha. Não era só a ajuda de quem levantava a mão. Você sabia que Moisés estava sentado em cima de uma rocha? Eu estava estudando isso, estava falando sobre isso. E a edificação de Moisés estava na rocha. Moisés estava sentado, edificado em cima de uma rocha. E a rocha é Jesus. Não era somente os braços levantados. Era porque a base, a edificação era Jesus. Por isso que o povo vencia a batalha. Mas, irmãos, Pedro entendeu isso. Ele entendeu que ele era pescador de homem. Ele entendeu que ele não deveria mais investir em coisas erradas. E ele entendeu que não podia mais negar a Cristo, negar aquilo que ele foi chamado para fazer, que aí ele tinha que viver a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. E chega lá, Deus volta ao Pai, Jesus volta ao Pai, e fala para eles, volta lá para Jerusalém, reúne num lugar, e começa a orar. E sabe o que acontece, irmãos? A palavra lá em Atos, capítulo 2, no versículo 1 ao 13, vai nos dizer que eles são cheios do Espírito Santo. Pedro foi cheio do Espírito Santo, irmão. E quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, se Pedro já era ousado, ele ficou mais ainda. Porque você quer ver uma pessoa ousada, meu filho? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa ganha uma ousadia que Pedro, a palavra vai lá em Atos, vai dizer que o pessoal está lá fora. O que está acontecendo aí dentro? Esse povo aí está ficando doido. Todo mundo começa a gritar, falar uns trem aí que ninguém entende. E Pedro sai para fora. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui dentro. Não tem ninguém doido. Não tem ninguém bêbado. Pedro começa a pregar. Pedro começa a fazer aquilo que Cristo mandou ele fazer. E na primeira pregação de Pedro, Pedro ganhou 3.000 almas para Cristo. Ele começou a viver a plenitude. Ele começou a investir lá atrás, falando, não, Cristo mandou a gente reunir em um lugar e começar a orar, então vamos orar. Pedro investiu certo dessa vez. Veio o Espírito Santo, encheu a vida de Pedro e dos outros discípulos e quem mais estava ali, e Pedro pregou e ganhou 3.000 almas. Em Atos também vai nos falar que depois disso, vai Pedro e João para o templo, e eu aprendo isso, sabe, irmãos? Às vezes a gente vem num culto como esse, igual louvor abençoado como foi, saímos aqui cheios do Espírito Santo, e tá bom. Não, Pedro e João entendeu, eu preciso buscar mais. Eles foram para o templo orar, irmão. Né? Ele saiu, eu fico imagino do jeito que esses caras foram cheios naquele dia. Eles podiam simplesmente falar, agora nós já foi cheio do Espírito Santo mesmo, vamos chegar a curar todo mundo, e é isso mesmo, e pregar a palavra, primeira pregação minha, eu ganhei 3.000 almas, então vamos embora. Não.
Eles foram para o templo orar. Mas aí no meio do caminho, a palavra vai falar que João e Pedro vão encontrar um leproso. E vai falar assim que o leproso vai virar para eles e vai falar assim: ei, me dá uma esmola, por favor. E a palavra também vai nos dizer que Pedro e João não dá esmola para aquele coxo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é cheio do Espírito Santo, quem vive a plenitude de Deus, não dá o que a pessoa precisa, o que a pessoa necessita. Ela vai dar aquilo que a pessoa realmente precisa. E a nossa geração, ela precisa de Jesus, precisa de Cristo, precisa viver a plenitude de Deus, precisa aprender a não investir em coisas que não devem ser investidas. E a palavra vai falar assim que, tomando ele pela mão direita, falou com o coxo: levanta e anda. E depois que ele foi para o trem para orar, sabe o que eu aprendi? Espera aí. Pedro começou a viver a plenitude. Pedro antigamente não curava ninguém, irmãos. Eu, pelo menos, não vi momento nenhum quando Pedro estava do lado de Cristo curando ninguém. Eu, Thiago, não vi. Se tem ainda, não vi. Estou sendo sincero. Mas depois que ele é cheio do Espírito Santo, depois que ele começa a investir da maneira certa, que é em oração, em jejum, em consagração, sim, aí eu vejo Pedro fazendo o primeiro milagre. Aí eu vejo Pedro pescando homens. E é isso que eu quero trazer nessa noite, irmãos. É o ano da plenitude. Sabe? Vamos esquecer as nossas experiências que nós tivemos até agora. Está na hora de viver algo novo. Talvez a gente vivemos, igual eu falei para vocês, eu já tinha, quando eu bebi naquele Natal, eu já tinha vivido experiências com Cristo incríveis, em encontro, fazendo teatro, pregando em outros lugares. Mas eu caí, eu neguei. E talvez até hoje a gente aconteceu isso, a gente até viveu boas experiências com Cristo. Mas esquece, já passou. Cristo está nos chamando a viver uma nova experiência, em viver a plenitude. Mas nós só vamos viver a plenitude de Deus em 2019 quando nós começarmos a investir o que é certo, a quando nós pararmos de negar a Cristo. Sabe? Talvez você, jovem, está aqui, eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade, às vezes você está aqui, Cristo já te chamou várias vezes. Abre uma célula na sua escola, e você fala, não. Prega para o seu coleguinha do lado, da sua carteira na escola, não. Para de negar, sabe? Se Cristo te chamou, Ele vai te capacitar, Ele capacitou Pedro. Para viver a plenitude de Deus, a gente também tem que se dispor, a gente tem que deixar tudo para trás e seguir a Cristo. Sabe, irmãos, eu fico olhando a minha geração e eu oro muito a Deus. Eu falo, Senhor, por que a minha geração é assim? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não quer dar ouvido à voz de Deus. A gente prefere tomar as nossas próprias atitudes. E eu fico olhando, sabe? Eu era um cara que eu era igual Pedro, eu era muito cabeça dura. Eu não escutava o meu líder, eu não escutava o meu pastor, eu achava que era do meu jeito. Se eu não concordasse, eu não concordava e pronto. Quantas vezes eu já estava em reunião, eu não concordava com uma coisa, a pessoa não falava comigo, eu não gostava, eu levantava e saía. Falava, não, se não fosse, não tá bom.
Mas talvez daquele jeito que eu falava, eu estava investindo de modo errado. Talvez o meu ministério em si podia estar bem mais lá na frente. Sabe? Eu tenho promessas grandiosas de Deus sobre a minha vida. Mas sabe por que não foi ainda? Porque eu tenho consciência, porque lá atrás eu investi de modo errado. Talvez meu ego subiu demais. Talvez eu pensei sim que era sobre mim. Mas não é sobre a roça, é sobre Jesus. E hoje eu entendo isso, sabe? E quando eu estava vindo para cá hoje, Cristo falou comigo, olha que você vê, depois de 3 anos está se cumprindo. Sabe? Mas se cumpriu por quê? Eu comecei a investir de maneira certa. Passei lutas, irmãos, demais. O David está aqui, eu converso muito com ele, ele sabe. Demais. Mas eu escolhi investir certo. Vai ter luta, irmão? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Você acha que a vida de Pedro foi fácil depois que Pedro converteu? Não é à toa que eles crucificaram ele de cabeça para baixo. Mas até na morte, Pedro viveu a plenitude. Sabe por quê? Porque quando Pedro foi morrer crucificado, Pedro falou assim, não, assim não. Eu não sou digno. Me crucifica de cabeça para baixo.